Senhor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, declaramos que só o Senhor é Deus, clamamos, ó Pai, a intervenção do Senhor nesta noite. Pai, age em nós e através de nós, que possamos, ó Pai, sermos alcançados, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, agir em nosso favor. Toma as nossas vidas, toma essa cidade, toma esse estado, toma essa nação. Tem misericórdia da nação brasileira. Haja, Senhor, de forma poderosa, que todos saibam que há Deus no Brasil, que há Deus nessa nação, que todos saibam que o Senhor é poderoso e o Senhor é suficiente para agir em nossas vidas, para agir, ó Pai, nessa nação. Esteja intervindo, fala conosco, pois assim nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me e em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu.
Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Como estamos? Vamos fazer um momento de oração. Feche os seus olhos. Nós temos algumas coisas para colocar diante de Deus em oração essa noite. Nós vamos fazer isso. Pai, no nome de Jesus, meu Filho amado, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor nessa noite. Declaramos a nossa gratidão por quem o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos pedir nessa noite graça, Pai, cuidado. Nós queremos chamar, Pai, o seu favor sobre nós. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa vir de encontro nesse momento à nossa necessidade. O Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus amoroso, o Senhor é Deus que cuida, que zela e que vela pela sua palavra. E na sua palavra o Senhor promete cuidar dos teus filhos. Na sua palavra o Senhor promete estar conosco todos os dias, Pai. E nós cremos na sua palavra. Nós cremos naquilo que está escrito, Pai, no versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande por vale de sombra da morte, nós não temeremos mal algum, por causa da convicção, da certeza de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está conosco, Pai. Aleluia. E porque cremos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor pode fazer coisas especiais, coisas que o homem não pode fazer. Apesar de nós, o Senhor move, o Senhor age dessa forma. E o Senhor coloca a minha vida diante de Ti. Coloca a minha família no altar do Senhor, diante do Senhor. Eu coloco, ó Deus, a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. Cada família representada que rompeu a barreira do frio, ó Pai, e a barreira talvez do medo e veio para o templo para juntos adorarmos e clamarmos ao Senhor. Mas eu coloco também a vida desse irmão e dessa irmã que está em casa. O Senhor sabe das necessidades que ele tem, que ela tem. E minha oração é para que o Senhor possa visitar a necessidade desse filho, dessa filha do Senhor nessa noite. Onde houver enfermidade, que o Senhor possa enviar cura, Pai, no nome de Jesus. Onde houver, Pai, crises, conflitos existenciais, que o Senhor possa entrar com providência, resolvendo essas questões, Pai, em nome de Jesus. Onde houver uma situação de desconforto, que envolva o contexto familiar, a relação do marido com a esposa e vice-versa, ou com os filhos, que o Senhor possa entrar e restaurar essas relações em nome de Jesus. Onde houver um coração com a chama fraca, quase se apagando, que o Senhor possa soprar com o Teu Espírito Santo, ó Deus, a fim de que esse irmão e que essa irmã sejam avivadas em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos para que essa tempestade que veio sobre o Brasil e sobre o mundo cesse em nome de Jesus, Pai. Que haja um tempo novo, tempo diferente, tempo de paz, de gozo, de alegria, Pai. Um tempo de comunhão contigo, de comunhão uns com os outros. Um tempo de busca. Um tempo, ó Deus, de avivamento de fato e de verdade. Move sobre nós, Pai. Move sobre nós e aviva-nos em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, Deus, em especial, uma família amada, Pai, que está de luto, a família da nossa irmã Helena que se encontra com o Senhor. Que Tu, ó Deus, possa confortar o coração de toda a família em nome de Jesus. Que o Senhor também possa confortar o coração de tantas famílias que nós não conhecemos, Pai, mas que estão sofrendo também com a perda de alguém, de um querido, por conta dessa situação que se instalou, Deus,
sobre a nossa nação e o mundo. Conforte-os em nome de Jesus. E livre, Deus. Livre as pessoas da morte. Livre as pessoas de situações de risco. Livre as pessoas das enfermidades. Que o Senhor possa preservar vidas. O Senhor é Deus que preserva vidas. E a nossa oração é para que o Senhor possa fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada membro, cada congregado, cada irmão que faz parte dessa família, Pai, presbiteriana renovada em Catalão, que o Senhor também possa visitar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa avivar, que mesmo em casa, na busca ao Senhor, nós possamos te encontrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fica com a gente, Pai. Continue sendo adorado. Que a tua palavra também possa vir de encontro às nossas necessidades nessa noite. Fala o nosso coração, Paizinho. Pai. Fala o nosso coração, Paizinho. Que o Espírito Santo possa conduzir a palavra nessa noite, mais uma vez, e que ela possa encontrar lugar na minha vida e na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos conversar sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom a gente estar aqui, na presença do Senhor. Estamos aí na expectativa de vencer esse momento e de estar com os irmãos aqui, né? E vai acontecer. Enquanto isso, nós estamos aqui glorificando ao Pai, exaltando a esse Deus que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Lucas capítulo 15, a gente vai ler a partir do verso de número 11, tá bom? Lucas 15, a partir do verso 11 ao 24. Vamos ler esse texto, irmãos? Nós conversamos há um tempo sobre esse texto e nós vamos continuar falando sobre ele porque nós não falamos, né, de tudo que gostaríamos de falar nele. Bom, o texto diz assim: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. Mas moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida
e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, e desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que és meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi encontrado. Amém? Texto maravilhoso, né, irmãos? Esse texto é especial. Domingo, dia 3, primeiro domingo de maio, nós conversamos sobre esse texto. E o tema da mensagem naquele dia foi aprendendo sobre avivamento com Jesus. Porque quando Jesus fala esse texto para aquelas pessoas, ele estava pensando em reaproximar as pessoas do Deus Pai, ou do próprio Deus revelado nele. E naquele dia nós conversamos bastante sobre o distanciamento que esse filho teve do pai. E vimos como aquele filho representa muitas pessoas em nossos dias que se distanciaram de Deus e que, porque se distanciaram de Deus, como esse filho, sofrem consideravelmente. Nós vimos também aqui, naquela oportunidade do dia 3, como é ruim viver longe de Deus por conta de todo o sofrimento que aquele menino acabou sofrendo por ter se distanciado do Senhor, né? Então vimos como é ruim viver longe da casa de Deus e não apenas longe da casa do Pai, né? Na verdade, que o texto se refere ao Pai, mas também viver longe do Pai, porque o Pai está na casa, né? E quando ele sai de casa, automaticamente ele se distancia do Pai. Naquele dia nós aprendemos ainda sobre a necessidade de arrependimento. O versículo 17 do texto que a gente acabou de ler diz que aquele menino cai em si, né? E aí ele decide
retornar para o pai e viver novamente na dependência do pai e não viver a partir das suas próprias perspectivas, como ele havia feito. E essa postura de se arrepender de uma vida distante de Deus vai gerar restauração na vida daquele moço. Versículo 24, o pai diz que aquele filho que estava morto agora está vivo. Aquele filho que estava perdido agora foi encontrado. Isso é evidente que é uma obra de restauração acontecendo na vida desse moço, porque ele se arrependeu. E aí, uma das lições que nós exaltamos naquele dia foi justamente o valor do arrependimento, que gera restauração sobre a vida de quem de fato arrepende e volta para casa do Pai. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa que o modo de vida que está vivendo não é interessante, deixa aquilo, vai viver de novo com o Pai, alcança a misericórdia. Então, nós conversamos sobre isso dia 3. Naquele dia, a ênfase em nossa reflexão para todas essas lições foi o filho e o comportamento do filho, texto de Lucas capítulo 15. Nós falamos especialmente do comportamento do filho. E nós aprendemos muitas coisas nesse sentido. E hoje eu gostaria de pensar mais uma vez sobre esse texto, mas eu gostaria de dar ênfase ao personagem do pai. Hoje eu gostaria de dar ênfase ao personagem do pai. No dia 3, nós damos ênfase ao filho distante, que representa a humanidade distante de Deus. Hoje eu gostaria de destacar aquele que na parábola de Jesus representa o próprio Deus. Nós refletimos no dia 3 sobre aquele que representa o homem, especialmente o homem que decide viver distante do Senhor. Mas hoje eu gostaria de pensar sobre o próprio Deus. Porque na reflexão de Deus, o homem distante decidiu retornar, decidiu voltar para perto do Senhor. Se quiséssemos, né? Ou se você quiser, nós poderíamos dar um novo título a esse bloco, né? Ao invés da parábola do filho pródigo, nós poderíamos falar sobre a parábola do pai amoroso. Porque isso é evidente, isso é claro no texto que nós acabamos de ler. Eu queria pensar com vocês sobre isso, sobre essa parábola do pai amoroso. E para isso, eu gostaria de destacar no texto ações especialmente do pai, que além de ser exemplo para os pais que me ouvem, é também uma representação de como Deus age com seus filhos. Entende? E aí, a primeira que eu quero chamar sua atenção é que está no versículo 11. Bom, o verso 11 inicia com um pronome definido. Certo? Homem. Então, Jesus não está preocupado em dizer da família, né, daquele homem, em dizer de quem é aquele homem efetivamente enquanto sujeito, né? Mas esse homem que não tem um nome a priori, ele é pai. Então, de certo homem tinha 2 filhos, versículo 11, ok? Ele era pai, versículo 12, Jesus fala um pouco mais sobre a sua paternidade. E a palavra pai aqui, do grego pater, tem a ver com aquele que gera. E não apenas isso. Pai é o responsável pela existência de filho ou da filha. E aí, não responsável apenas pela existência do ponto de vista biológico, aquele que gera, né? Ou aquele que vem ao mundo. Não, mas o pai é responsável também pela existência do filho do ponto de vista psicossocial e espiritual. Porque ele é um dos responsáveis pela formação do caráter do filho. Ele é um dos responsáveis
pela educação do filho. Ele é um dos responsáveis, se não o responsável também pela sobrevivência, pela proteção, pelo cuidado, pelo sustento em todos os aspectos. Mas ele também é responsável espiritual do seu filho, porque o pai é o sacerdote do seu lar. E o que é o sacerdote? Qual é o papel do sacerdote? No contexto do Antigo Testamento, o sacerdote é aquele que é a ponte entre o homem e Deus. O sacerdote é o representante de Deus para o homem. É o responsável em transmitir a palavra de Deus para o homem. E o pai é o sacerdote sobre o seu filho. Por isso ele é responsável pela existência espiritual também do seu filho. Esse pai, então, além de gerar, ele cuidou do seu filho, né? Até ele ter se tornado adulto. Eu digo isso porque alguém menor de idade não tem condições e nem direito de requerer sua independência. Então, se esse moço apresentado pelo texto fosse uma criança, ele não teria legalidade para chegar diante do pai e pedir o seu permisso. Fato é que o pai se responsabilizou pela existência psicossocial, espiritual daquele menino, e chega a um determinado momento que ele vai, talvez aí, muito provável na sua idade adulta, ter uma conversa mais aberta com o seu pai. É interessante algumas informações, do ponto de vista da cultura judaica, para a gente compreender melhor aquilo que o texto está querendo dizer para nós. Então, na cultura judaica, uma criança começa a ser considerada maior a partir dos 13 anos de idade. Diferente da nossa cultura, que um menino se torna maior de idade a partir dos 18 anos. E aí, quando o menino completava 13 anos, existia uma cerimônia religiosa que é chamada de Bar Mitzvah, que é uma palavra em aramaico para filho do mandamento. Essa cerimônia religiosa determina a maioridade do menino. E é interessante que essa maioridade dá uma legalidade espiritual primeiro, religiosa, para a criança. Ele não tem a alforria, ou ele não se torna maior para uma vida independente do ponto de vista social. Ele se torna maior para uma vida religiosa independente. Porque após o Bar Mitzvah, que era uma cerimônia realizada na sinagoga, que determinava essa maioridade do menino, a partir desse momento, ele deverá observar a lei e ele já terá condição, inclusive, de ler a lei na sinagoga. Qualquer pessoa com entendimento de Torá tinha a oportunidade de falar sobre ela na sinagoga, desde que passasse pelo Bar Mitzvah ou, no contexto dos hebreus, que chegasse à idade religiosa adulta. Entende? Então, com 13 anos, a criança teria condição de falar. E por que ela teria condição de falar? Porque o seu pai é responsável pela sua existência espiritual, encarnava a orientação bíblica de ensinar a criança no caminho, de compartilhar a palavra para a criança constantemente, desde do berço, desde pequeno. De modo que quando chegasse com 13 anos, ele já teria condição tranquila de se pronunciar via Torá. E aí, depois dessa cerimônia, o menino agora adulto, ele vai ser convidado para iniciar a sua vida de trabalho. E segundo a lei judaica, o menino, ele deve, em primeiro lugar, antes dessa alforria, dessa saída, ele deve construir a sua casa em trabalho com seu pai. Depois ele tem que plantar uma vinha. Aí depois ele casa e então vai viver a sua vida independente. E na ocasião do casamento, ele já deverá ter acumulado recursos para que possa abrigar e alimentar corretamente a sua família, a sua mulher e os seus filhos. Entende? Então, há todo um processo.
E a idade ideal, do ponto de vista da cultura judaica, para o casamento é entre 16 anos de idade até os 22 anos. Presta atenção nisso, né? A indicação é que a idade ideal seria 18 anos. E no Talmud, que é um material com peso de lei para os hebreus, com peso de Torá, está escrito: o santo, que ele seja bendito, porque todas as vezes que há uma predição no Talmud, é essa expressão de exaltação ao santo de Israel. Então está escrito: o santo, que ele seja bendito. E acerca do homem está escrito: está atento a que o homem se case ao mais tardar aos 20 anos, e o amaldiçoe se o não fizer até esta data. Então, a orientação do Talmud é que o filho homem que não se casasse após os 20 anos, não tivesse resolvido a sua questão, de estrutura familiar até os 20 anos, ele fosse amaldiçoado. Então, a lógica era que os moços, até essa idade, já estavam casados, e se saíssem de casa, ou do arraial, né, porque a casa é uma estrutura, como nós conhecemos hoje, muito simplória, pequena, no contexto dos hebreus, está vinculado com a tribo, com a aldeia. Então, ele estendia o braço do seu lar, ainda nas terras do pai. Era muito incomum que uma pessoa saísse nessa estrutura, e era mais comum ainda que uma pessoa saísse sem se comprometer com os compromissos sociais de se casar e de estabelecer uma esposa, enfim. O fato é que parece que as coisas não aconteceram dessa forma com esse filho. Porque em um ato de rebeldia, o filho mais moço pede seus direitos e vai viver a sua independência. E eu paro aqui de falar do filho, que essa não é a nossa intenção nessa noite. O fato é que me chama a atenção é que, apesar de aparentemente o filho ter pulado todo esse processo de construção social, espiritual também, e pedir aquilo que aparentemente é de direito, o pai não vai interferir na volição do seu filho. O pai não vai interferir na vontade do filho mais moço. Porque no versículo 12, quando esse filho chega, né, mostrando que ele não está nem aí para aquilo que o Talmud ou para aquilo que a Torá diz, e chega para o seu pai: eu quero o que me pertence. O texto não diz que o pai argumenta, que o pai segura a onda, que o pai se exalta com ele. O pai se cala, o pai não pronuncia nada, né? Ele respeita a volição, a vontade do seu filho mais moço. Esse pai, na verdade, respeita a livre agência do filho. E entende-se por livre agência a capacidade de decidir se vamos morar nesta ou naquela cidade, se vamos estudar nessa ou naquela escola. A livre agência é o poder de escolher aquilo que o sujeito quer para a sua vida, psicossocial e espiritual também. Depois que esse menino chega à idade adulta, o pai não interfere nisso. E é interessante dizer algo para os irmãos. Livre agência é diferente de livre arbítrio, ok? Porque se livre agência tem a ver com as nossas escolhas para a vida, aquilo que eu vou fazer ou não, o livre-arbítrio está vinculado à nossa escolha de pecar ou não pecar. Entende? Então, é diferente de decisões que dizem respeito à vida. Uma vez que, por conta da nossa natureza corrompida e pecaminosa, via de regra, somos impulsionados ao pecado. É por isso que há uma parte dos estudiosos da Bíblia que não acreditam no livre-arbítrio. Eles acreditam na livre agência, mas não no livre-arbítrio. Porque houve um pensador da igreja do século III chamado Pelágio, que ele dizia: posso não pecar, em latim. Posso escolher não pecar.
E ele não está falando em escolher não pecar em uma situação específica. Pelágio está dizendo que há a possibilidade do homem viver sem pecar. E a própria Escritura diz para a gente que isso não é a verdade. Paulo escreve aos Romanos dizendo que todos pecaram. Okay? E ele diz ainda algo: o santo homem de Deus diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não deseja está diante dele o tempo todo. E por vezes ele não consegue resistir. Então, quando as pessoas dizem que não há um livre-arbítrio, estão falando sobre essa questão do homem não ter condição de escolher não pecar, porque essa é a essência do homem caído. E isso será mudado quando tivermos o nosso corpo glorificado, ok? Mas esse pai respeita a livre agência do filho. Esse pai respeita a decisão do filho, sabendo que ela é equivocada e que isso pode gerar situações complicadas. Ele respeita a livre-agência do filho quando o filho decide morar em outra cidade e viver longe da casa. E aí, esse menino, diz o texto, que vai embora para um lugar distante, gasta tudo aquilo que ele pegou de herança e começa então, depois de ter gastado tudo, a trabalhar com algo que religiosamente para o judeu é totalmente imundo, que são os porcos. E em trabalhando com os porcos, ele deseja comer os alimentos que aqueles animais comem, mas mesmo assim, nem mesmo os alimentos dos porcos lhe é oferecido ou lhe é dado. E aí ele entra em crise, na crise. E quando ele entra em crise, na crise, ele começa a refletir sobre a sua casa, sobre a sua relação com seu pai e sobre a generosidade do pai. Por isso que é bom nós termos consciência de quem é Deus e das coisas que esse Deus faz por nós. Porque ele começa a refletir sobre como esse pai é generoso. E não apenas com os filhos, mas com os empregados do meu pai. Olha o que diz o versículo 17. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Ele está dizendo: o meu pai é generoso, inclusive para os empregados. Ele começa a refletir aquilo que ele abandonou, aquilo que ele deixou para trás. E esse pai, irmãos, depois que o filho cai em si, refletindo sobre a generosidade do pai, e decide ir ao pai e pedir perdão, reconhecendo suas falhas, esse pai se mostra extremamente compassivo, além de generoso, né? Porque o texto diz que quando ele volta, o pai o vê de longe. Eu, lendo esse texto de tarde, eu lembrei, né? Quando eu ia para a casa da minha avó, que morava no interior do Rio, numa roça, né? A gente chegava lá numa porteira longe, não via nada. E de repente meu avô vinha de charrete, mandava meu primo. Porque lá do alto do morro, lá que a gente de baixo não enxergava, eles conseguiam enxergar quem estava chegando na fazenda. Então esse pai ficou na expectativa desse filho voltar porque ele sabia que a sua livre agência havia levado para uma decisão errada, que não seria interessante para ele e que ele iria voltar, porque o pai conhece o filho. E aí o pai está na expectativa e no encontro desse filho arrependido com esse pai generoso, amoroso, o texto diz, né, que esse pai compassivo ou movido por compaixão decide perdoar esse menino. Esse pai, ele é misericordioso, né? Vamos dar uma olhada no que diz o versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu. E o texto é que diz: encheu-se de compaixão e correndo, deu bronca, jogou na cara, acusou, não é isso? Não. Lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Não esperou seu filho tomar banho, se limpar, se arrumar.
Ele não se importou com a condição do filho, ele não se importou com a sujeira do contexto de onde ele veio. Ele simplesmente amou o seu filho, porque essa é a característica desse pai. Essa é a essência desse pai. Então, compaixão, misericórdia é igual amor, como diz aqui no versículo 20. Esse bloco de texto, eu repito, poderia, ao invés de ser chamada de parábola do filho pródigo, poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso, porque o que esse pai faz é amar extremamente o seu filho. E aí os versos 22 até o versículo 24 mostram que esse pai é perdoador e que também se alegra quando o seu filho se arrepende. E acima de tudo, ele celebra com festa a restauração dos seus filhos. Tudo isso está do versículo 22 até o versículo de número 24. E esse pai ainda se preocupa com todos os filhos, irmãos. Ele se preocupa com os filhos que estão afastados, estão retornando para se reconciliar, mas ele se preocupa também com aqueles que estão junto dele. No final, ele preza pela unidade, pela celebração entre os irmãos. Porque no versículo 28, depois do versículo 31 e 32, quando aquele irmão começa a fazer queixa, ele não corrige o irmão. Ele não fala duro com o irmão que estava lá, só fala, moço, né? Você está sempre comigo, está desfrutando das benéficas de estar na casa do Pai. Esse seu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Vamos festejar o retorno dele. E com isso, ele vai, por assim dizer, gerar unidade, harmonia entre o irmão que estava dentro da casa e o irmão que estava retornando e ele mesmo. Mostrando que esse pai celebra a unidade da família, celebra a unidade dos irmãos. Entende? Olha quanta coisa interessante que o texto nos fala acerca desse pai. E aí, para a gente contextualizar um pouco e não ficar só naquilo que o texto diz, que já está de bom tamanho para nós, né, são informações importantes. Esse é o pai do filho pródigo, esse que nós acabamos de falar. Jesus está falando de um personagem, ok? Mas na sua parábola, esse pai representa o próprio Deus Pai. Ele é uma referência de Deus. Porque os homens estão distantes dele desde Adão, por conta da sua livre agência, das suas próprias escolhas. No caso de Adão, nem é livre agência, é livre arbítrio mesmo. Porque Adão tinha a opção de não desobedecer à orientação de Deus e escolheu fazer isso. E assim o pecado não foi. Ok? Então, desde essa época, o homem está distante de Deus. E aí, ele é representado pelo Filho. Mas Jesus fala desse Pai, que é uma bela representação do Abba, do nosso Deus. Ok? Então, vejamos algumas coisas em comum entre esse Pai e o nosso Deus Pai. Então, primeiro, o Pai é responsável pela existência do Filho em todos os sentidos. Inclusive Deus, irmãos. O nosso Deus é responsável pela nossa existência, física e espiritual também. Muitos de nós fomos planejados por nossos pais. Outros não foram, porém, todos nós existimos, porque essa foi a vontade de Deus. Como diz o pastor Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por acaso. Deus planejou a sua existência, independente do tipo de vida que você vive ou de como você vê esse mundo. Deus te criou com um propósito muito específico. Se existimos, existimos porque essa foi a vontade de Deus. E até mesmo do ponto de vista espiritual, nós somos frutos da palavra de Deus. A palavra dele produziu fé em nossos corações e nos fez filhos dele, herdeiros de uma herança, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem é essa palavra, senão o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Então tudo começa nele.
Essa palavra nos alcançou e o Espírito nos converteu e nós somos gerados nele como filhos espirituais. Então, se existimos do ponto de vista espiritual, se nós estamos aqui diante dele, isso é obra do próprio Deus. Outra coisa, o pai aqui no texto não interferiu na volição ou na vontade do filho mais moço, como diz o versículo 12. Esse pai respeita a livre agência do filho. Sabe, queridos, Deus respeita nossas escolhas também. A lei da semeadura é uma realidade. Entende? E tem de filhos de Deus chegando diante dele e falando: eu não quero ser mais dependente do Senhor. E Deus está dizendo: vai. Entende? Ele respeita. Deus ele não obriga seus filhos a fazerem nada. Na verdade, nosso serviço a Deus deve ser voluntário. É o ser servos de Deus e todas as ações de se ser servo traz, ou se aplica em nós, também deve ser voluntário. Deus respeita nossas escolhas, mesmo sabendo que elas muitas vezes irão produzir traumas, né? Mesmo sabendo que ela muitas vezes irá nos prejudicar, Ele respeita isso. Por quê? O texto diz que esse pai não questionou a decisão do seu filho. Sabia que o filho ia passar por todo aquele processo? Muito provável, muito experiente. Deus respeita as nossas atitudes. Eu vou dizer mais. Não deixe de ser o nosso pai. E não deixe de ser o nosso pai. Nós deixamos de desfrutar da condição de filho. Nós deixamos de desfrutar do cuidado do pai, porque nós saímos de perto dele. Mas ele continua sendo o pai do ponto de vista do texto que a gente está lendo. E aí, longe do pai, nós ficamos vulneráveis, nós perdemos por ficar longe dele, mas ele, apesar de nossas escolhas erradas, ele não deixa de ser pai, e além disso, ele está totalmente disposto a nos receber de volta na casa e dentro da família de Deus. Uma palavra para você, que talvez esteja nos assistindo aí pelas vias sociais, ou até aqui mesmo, que talvez tenha escolhido e fazer qualquer outra coisa distante do Senhor. Decidiu viver aquém dele. E a situação apertou, o negócio está difícil, está ruim de viver, Está ruim de viver. Faça como esse moço. Comece a refletir sobre a generosidade desse pai. Caia em si, se arrependa e volte para casa e para a família de Deus. Esse pai é generoso, o pai do texto. Nosso Pai Celestial, irmão. Deus é generoso demais da conta. A bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, de seus servos, é sempre abundante. O menino disse que na casa do pai dele tinha fartura. E na casa do pai, ao lado desse pai, não há miséria, há fartura também. Entende? Na presença de Deus há fartura. Entenda a fartura como um bom cotidiano. Entenda a fartura como a sua necessidade sendo suprida, toda ela. E aí, para concluir, esse pai é extremamente compassivo, como nós já vimos aqui. Ele sente a aflição do filho. E o nosso Deus, irmãos, ele é um pai compassivo que também sente as nossas aflições, as nossas dores. E a compaixão dele leva a ações de misericórdia e de perdão. E a misericórdia e o perdão são extensões do amor do próprio Abba, do próprio Pai. E o amor dele, quando nos alcança, gera toda sorte de restauração. Entende? Toda sorte de restauração. Não é bom viver longe do Pai e os braços deles estão abertos, na expectativa de que você se arrependa dessa vida distante dele e retorne para ele, para o vínculo com ele, para a glória dele. Não sabe que Deus é compassivo, segundo o texto. Deus é misericordioso. Deus é perdoador. Ele é amoroso. Ele é amoroso. Ele é amoroso. Talvez suas atitudes tenham te levado
para distante. Talvez as suas atitudes tenham te levado a viver fora da bênção ou do cuidado de Deus. E por isso você tem sofrido. Por isso você tem gemido. Está difícil. Quantas pessoas que nós conversamos, hoje mesmo eu estava conversando com nosso vizinho da frente, que saiu, né, do presídio e contou das experiências que teve lá durante 12 dias, conversando com homens, filhos de Deus, que decidiram se afastar da casa do Pai. E agora, lá dentro, começam a refletir sobre a generosidade do Pai, né? Graças a Deus por isso. E começam a planejar no coração saírem de lá, voltarem para casa. Porque a dificuldade deve levar a gente a esse tipo de reflexão. Comece a pensar sobre isso. Como está a sua vida hoje e como era a sua vida quando você estava pertinho do Senhor, quando você era dependente dele. Então faça como esse moço. No lugar onde você está, comece a pensar no Pai Celestial, em como a fartura e cuidado na casa dele e ao lado dele. Porque foi esse tipo de reflexão que levou aquele jovem ao arrependimento e, consequentemente, à restauração da sua vida. Refletir sobre Deus é necessário, irmãos. Porque a reflexão nos leva ao arrependimento de fato, de verdade. Então se arrependa de uma vida vivida longe de Deus. Volte para casa, volte para o Pai. Não se preocupe. É comum alguns irmãos terem um comportamento desse irmão aqui. Mas Deus trata com esse irmão. E não trata no ponto de vista do castigo, né? Deus trabalha no coração, para que esse irmão também te aceite. Agora, com relação ao Pai, Ele não vai te interrogar, Ele não vai te expor, Ele não vai dizer, eu disse que não era para você ter saído. Ao invés disso, com base no texto que nós lemos, Ele vai juntar a família do céu para planejar uma festa. E sabe o que Ele vai dizer sobre você? Aquilo que está no versículo de número 32. É justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este filho, este irmão, estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. A única coisa que Deus vai pensar a respeito de você que estiver retornando para o Senhor é de que você agora está vivo, é de que você agora não está mais perdido. Aleluia. Esse Deus, Ele é um Pai amoroso. É um Pai amoroso. É um Pai que respeita as nossas decisões, mas mesmo quando a gente quebra a cara por conta dessas decisões, Ele está pronto a nos receber de volta no lar, a nos receber de volta na casa. Entende? Esses dias eu estava ouvindo um pastor falando contra a hipergraça. Eu, particularmente, enquanto estudioso da Bíblia e da teologia um pouco também, nunca ouvi falar desse termo de hipergraça, né? Eu ouço e creio na graça de Deus. Então ele diz, né, que existem muitos pastores pregando a hipergraça, e que você pode fazer de tudo, Deus te aceita do mesmo jeito. Não existe esse tipo de pregação. Porque uma pessoa que deseja a aceitação de Deus, ela vai renunciar à sua vida distante dele. E quando a gente renuncia a nossa vida distante do Senhor, nós não vamos parar de pecar potencialmente. Porque essa é a nossa essência. Nós vamos diminuir consideravelmente. Porque talvez você não prostitua, mas você mente. Talvez você não roube, mas você adultera na sua mente. Coração
É terra que ninguém conhece. Nunca me esqueci o dia que o pastor Billy Graham disse que se Deus permitisse 1 minuto de exposição no telão das coisas que passam na nossa mente, nós ficaríamos extremamente envergonhados. Isso é uma realidade, irmãos. Tem coisas que vêm na nossa mente que a gente repreende na hora e a gente não sabe de onde vem esse negócio. Mas isso faz parte da nossa natureza humana. Entende? Então, junto do Pai, nós teremos trabalhado nesses aspectos. Até o dia em que nós teremos esse corpo glorificado, mas quando esse dia chegar, nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto estamos aqui, falhos, mesmo sendo assim, como diz a música do Tales, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Porque ele diz sem o seu perdão? Porque ele reconhece na canção a sua condição de pecador e carece da glória do perdão de Deus. Ele nos ama, né? E ele está com braços abertos. Os braços deles estão estendidos. Ele está de longe na expectativa de que você volte para a casa dele, de que você retorne, de que você reconsidere a sua decisão de ter saído de perto. Deus é um Pai amoroso. Nós somos representados no texto por esse filho esbanjador, né? E de vez em quando dá uma loucura na nossa cabeça e a gente fala, vamos ser independentes do Senhor. Mas, graças a Deus por esse Pai, que apesar de nós, está pronto para nos perdoar. Vamos ficar de pé, queria chamar o pessoal do louvor para a gente fazer uma canção aqui e a gente encerrar orando. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras do Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a ter. Vamos cantar de novo? Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir.
arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de refletirmos na sua palavra sobre esse Deus que é amoroso. E nós, diante de tudo que foi dito, queremos declarar ao Senhor que nos arrependemos de estarmos distantes de Ti. Nós poderíamos estar mais perto. E como é bom estar perto do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que o Espírito de Deus possa nos conduzir para mais perto do Senhor. Para uma vida para o Senhor e para a glória do Senhor. Para uma vida dedicada ao Senhor, Pai. Faz uma obra na nossa vida, Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa. Abençoe o nosso país. Possamos, enquanto nação, nos voltar para Deus, para a glória do Teu nome. Eu oro para que essa semana seja uma semana de boas notícias. Seja uma semana de consolo. Seja uma semana, Pai, de comunhão contigo, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe de modo muito especial. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. E se você aguarda a vida do Senhor, diga amém. Amém. Vamos dizer mais uma vez, eu quero voltar? Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.